Krishna Samhita. Capítulo 1. Descrições de Vaikunta. Ofereço as minhas respeitosas reverências a Sri Krishna Caitanya, que é repleto de doçuras transcendentais e que concede o conhecimento espiritual. Sem a sua misericórdia, ninguém pode definir a verdade sobre Krishna. 1. Assim como não é possível para uma partícula de poeira absorver o oceano, é extremamente difícil para uma pessoa tola e pouco inteligente como eu definir a verdade. 2. Apesar da entidade viva nunca ser capaz de definir a verdade com a sua pequena inteligência, uma personalidade escura com uma forma de consciência pura apareceu em meu coração e me incumbiu de trabalhar para definir a verdade. Por esse motivo tive a coragem de assumir essa tarefa. 3. O Senhor Sri Krishna está além do espírito e da matéria e não tem outra origem. O nome da sua morada é Vaikunta e ela foi criada pela sua potência interna, Siddhi Sakti. Vaikunta está além do tempo e do espaço materiais e é a residência das almas eternamente liberadas. Todas as entidades vivas eternamente liberadas, que são partes fragmentárias do Senhor Supremo, emanam da Jiva Sakti do Senhor, ou a sua potência marginal, para assistirem o Senhor em seus passatempos. Vaikunta é a morada das almas eternamente liberadas e o lar dos passatempos eternos de Krishnacandra. Essa realidade está além do tempo material e portanto o passado, presente e futuro não existem lá. No entanto, nessa criação material, devemos considerar o passado, presente e futuro, porque aqui as entidades vivas estão condicionadas pelo tempo e espaço. 4. O Senhor Sri Krishna está sempre absorto em rasas transcendentais e rodeado por almas liberadas. Ele vive sempre entregue às emoções que surgem das inúmeras atividades espirituais. Ele é o centro de atração de todos os olhares. 5. Um grande e maravilhoso relacionamento espiritual é encontrado entre as entidades vivas espiritualmente perfeitas e Krishnacandra, que é a causa de todo o conhecimento espiritual. Esse relacionamento é chamado Priti, ou amor. Esse amor é concomitante à criação das entidades vivas, portanto ele é a natureza inerente das entidades vivas. No entanto, se não houver independência nesse relacionamento, não há possibilidade da entidade viva alcançar rasas elevadas. Portanto, Sri Krishna dá o poder da independência às entidades vivas, para que elas possam discriminar entre uma atividade apropriada e uma atividade imprópria, e ele lhes concede os frutos das suas atividades independente. 6. Dentre as entidades vivas que possuem independência diminuta, aquelas que têm uma forte disposição para servir ao Senhor alcançam a servidão na morada eterna. 7. Dentre elas, aquelas que desejam servir ao Senhor com opulência veem o seu Senhor adorável como Narayana e aquelas que desejam servir ao Senhor com doçura o veem como Krishna. 8. Aquelas que servem ao Senhor com opulência têm humor natural de temor e reverência. Portanto, sua afeição termina com prema, ou amor, pois devido à fé insuficiente não há pranaya, ou intimidade. 9. A fé daquelas que servem ao Senhor na rasa conjugal é extremamente forte. Portanto, sua afeição avança até Mahabhava. 10. Algumas pessoas dizem que a menos que haja unidade entre a Atma e o Paramatma, haverá ausência de pranaya nos relacionamentos espirituais. Elas também dizem que o conceito de Mahabhava é a falsa aceitação de pensamentos materiais como sendo espirituais. Considerando essas opiniões, dizemos que as diferentes emoções das entidades vivas que surgem de pranaya não são transformações da ignorância material, elas são emoções espirituais. 11. Os passatempos na pura morada espiritual de Vaikunta são todos imaculados e como ondas no oceanos de bem-aventurança. A palavra vikara, ou transformação, não pode ser aplicada a esses passatempos. 12. Não há diferença entre Krishna e Narayana. Ele aparece como Narayana aos olhos absortos em opulência e aparece como Krishna aos olhos absortos em doçura.
Na verdade não há diferença na verdade absoluta. A diferença só é considerada entre as pessoas que discutem a verdade absoluta e nas discussões sobre a verdade absoluta. 13. Sri Krishna é a suprema verdade absoluta sem outra alternativa. Ele é o Senhor de aspecto de lua, que está sempre absorto no êxtase de seus passatempos e ele manifesta diferentes formas devido à variedade das razas. 14. Na verdade não existe diferença entre as suas várias formas, porque na verdade absoluta não há diferença entre o continente e o seu conteúdo, entre o corpo e o seu possuidor, ou entre a ocupação e o seu executante. No estado condicionado, existem essas diferenças no corpo humano devido à concepção errônea de se identificar o corpo como o eu. Essas diferenças são naturais para os objetos materiais. 15. Os Vaisíicas dizem que a qualidade pela qual um objeto se diferencia do outro é chamada variedade. Devido a essa variedade que vemos diferença entre os átomos da água e os átomos do ar e entre os átomos do ar e os átomos do fogo. Mas os Vaisíicas têm detectado a variedade que existe apenas no mundo material. Eles não têm informação sobre a variedade que existe no mundo espiritual. Não há nenhuma informação sobre isso nas escrituras dos Jnanis. É por isso que os Jnanis consideram a liberação como sendo Brahma Nirvana, a absorção ou imersão no Supremo. De acordo com os Vaishnavas, essa qualidade da variedade não existe apenas no mundo material, mas existe eternamente no mundo espiritual. É por isso que a super-alma é diferente da alma e a alma é diferente do mundo material, e todas as almas são diferentes umas das outras. A partir da qualidade da variedade, o amor a Deus assume a forma de ondas e aparece como várias emoções. 16. Devido ao condicionamento material, a nossa inteligência se tornou poluída pela sujeira desse mundo. Portanto, a realização da variedade que existe no mundo espiritual é extremamente difícil. 17. Devido à qualidade da variedade, não há apenas uma diferença eterna entre o Senhor e as entidades vivas puras, há também um relacionamento puro eterno entre eles. Assim como as entidades vivas condicionadas têm 5 tipos de relacionamentos no mundo material, também existem 5 tipos de relacionamentos entre Krishna e as entidades vivas. 18. Os nomes desses 5 tipos de relacionamento são santa, neutralidade, dásia, servidão, sakya, amizade, vatsalya, afeição paternal, e madhurya, amor conjugal. 19. Na associação do Senhor, o amor estático das entidades vivas puras se manifesta de acordo com as suas qualificações e relacionamentos em 8 emoções diferentes. Todas essas emoções são sintomas de amor. Elas são conhecidas como pulaka, arrepio, asru, choro, campa, tremor, sveda, perspiração, vaivaraya, palidez, svarabeda, choque, e pralaya, devastação. Esses sintomas se manifestam na forma pura das entidades vivas, mas nas entidades vivas condicionadas eles são contaminados materialmente. 20. A afeição dos devotos que estão situados em Santa Rasa permanece na forma de rati, ou atração, que proporciona felicidade mental. Quando a afeição está misturada com apego em Dasya Rasa, então isso é chamado de atração em amor puro. 21. Em Sakya Rasa, essa atração em amor puro se transforma em pranaya, ou intimidade, que é reforçada pela fé, apego e que destrói o medo. 22. Em Vatsalya Rasa essa afeição flui até Snehbhava, afeição com sentimentos de êxtase. Mas quando canta rasa, ou a rasa conjugal, aparece, então todas as emoções citadas se misturam com mana, ira de ciúmes, raga, apego, anuraga, maior apego, e mabhava, grande êxtase. 23. Assim como as entidades vivas estão cercadas pelos parentes e dedicadas às atividades domésticas no mundo material, o Senhor Krishna está fazendo a mesma coisa em Vaikunta. 24. Todos os associados em Santa, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya são servos do Senhor.
Sri Krishna é o Senhor amado e o objeto de adoração desses devotos. 25. Na afeição da realidade absoluta de Vaikunta, as qualidades como onisciência, tolerância, habilidade, consideração, perícia e compaixão estão em completa harmonia. Devido à ausência de afeição no mundo material, essas qualidades parecem distintas. 26. O rio Viraja flui eternamente pelo círculo externo de Vaikunta. O rio Kalindi flui eternamente pelo círculo interno. Os dois rios são transcendentais ao modo da paixão. Essa terra indescritível é o local de repouso de todas as almas puras. 27. Todas as trepadeiras, palácios, casas e portais são completamente espirituais e livres de todas as falhas. A influência do tempo e espaço não podem poluir essas coisas. 28. Algumas pessoas tentam impor as suas concepções materiais sobre a natureza de Vaikunta e assim acabam tomadas pelo preconceito. Mais tarde eles tentam estabelecer esses preconceitos com os seus argumentos perspicazes. Concluem que, no entanto, essas descrições de Vaikunta e dos passatempos do Senhor são na verdade completamente materiais. Esses tipos de conclusões surgem apenas devido a um conhecimento impróprio da verdade absoluta. Somente as pessoas que não discutiram profundamente os temas espirituais estarão propensas a raciocinar dessa maneira. Os corações cheios de dúvidas dos Madhyamadhikaris estão sempre oscilando entre o material e o espiritual por serem incapazes de atravessar para a realidade da verdade absoluta. Na verdade, a variedade vista no mundo material é apenas um reflexo pervertido do mundo espiritual. A diferença entre os mundos materiais e espirituais é essa. No mundo espiritual tudo é bem-aventurado e sem defeitos, enquanto no mundo material tudo é uma mistura temporária de felicidade e aflição, cheio de imperfeições que surgem devido ao tempo e ao local. Portanto, as descrições do mundo espiritual não são imitações do mundo material, elas são os ideais mais elevados. 29. O esplendor da morada espiritual é estabelecido pela qualidade de variedade. Apesar desse esplendor ser eterno, Vaikunta no entanto é não dual e constitucionalmente eterno, pleno de bem-aventurança e conhecimento. O mundo material consiste em dualidades que surgem do tempo, espaço e circunstâncias, contudo, como Vaikunta é transcendental à criação material, ele é desprovido de dualidade e de falhas. 30. O serviço eterno ao Senhor Krishna é a felicidade eterna daqueles que são eternamente perfeitos e daqueles que alcançaram a perfeição. 31. Está além da minha capacidade de expressão descrever os passatempos puros estáticos das entidades vivas, porque as palavras que usaria para descrevê-los seriam produtos do mundo material. 32. Apesar de ser incapaz de descrever com clareza esse tema através das palavras, através de Sama e pelo processo de Saraju, tenho descrito esses temas sobre o Senhor com o melhor da minha habilidade. Se alguém simplesmente levar em conta o significado literal insignificante dessas palavras, então não realizará apropriadamente o tema descrito. Portanto, solicito ao leitor que tente realizar essas verdades através de Samadhi. Devemos tentar compreender os pontos sutis a partir das declarações grosseiras, como em Arundhati Nyaya, quando se evidencia uma estrela opaca com a ajuda de uma grande estrela. O processo de argumentação é inútil, porque ele não pode nos conduzir à verdade absoluta. O processo sutil de percepção direta da alma é chamado Samadhi. Dê essas descrições baseadas nesse processo. O leitor também deve seguir esse processo para realizar a verdade. 33. Vaikunta pode ser percebido naturalmente através do Samadhi daqueles Uttamadhikaris que alcançaram amor por Krishna, que realiza passatempos em Vraja. Os Kanimtadhikaris e os Madhyamadhikaris ainda não estão qualificados nesse aspecto, porque essas verdades não podem ser realizadas pela leitura ou pela argumentação. Os Kanimtadhikaris que consideram as escrituras a única autoridade e os lógicos que se consideram liberados são incapazes de avançar. 34.
Assim termina o primeiro capítulo do Krishna Samhita, intitulado Descrições de Vaikunta. Que o Senhor Krishna fique satisfeito. Por Srila Bhaktivinoda Thakura.